Fala galera, aqui é o professor José Brauna, Direito e Reto Método UFC. Hoje estou aqui no nosso segundo bloco com a assistente social da... Qual é o nome mesmo agora? Agora é da Sejus. Da Sejus, né? Yes. É assim, gente, a pessoa que é aprovada em um concurso atrás do outro, a gente até fica complicado de saber qual que está agora, né? A Dani, muito nossa amiga, ela ficou como assistente social da CEDEST, né? Na época era CEDEST ou CEDEST-MIP, era o quê? Quando eu saí era CEDEST-MIT, quando eu entrei era CEDEST. Era CEDEST. Ficou de 2010 a 2018, né? No primeiro bloco ela já passou a sua vasta experiência aí pra gente, mas ainda tem mais coisa. Foi aprovada agora em outro concurso em 2018, tomou posse, né? Dentro ainda da área de assistente social, graduada, pós-graduada nessa parte de serviço social, né? Então é por isso que você está aqui hoje, para nos ajudar, nos ensinar o caminho a trilhar. Já passou em primeiro lugar de concurso anterior, um dos primeiros da sua carreira, né? Já passou aí no concurso de assistente social do CEDEST, não estava satisfeito com a vaga do estacionamento, só pode ser isso, né? A pessoa, vou passar em outro, e assim com uma facilidade total, mas é muito bom. E deixa eu te falar uma coisa, eu tô aqui cheio de perguntas, cheio de dúvidas que os nossos alunos mandaram aqui, inclusive não só os nossos alunos, mas a professora Rosilda Rodrigues, ela falou assim: Brauna, pede para ela responder algumas dessas perguntas para dar um suporte para os nossos alunos na redação, porque não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar com um profissional do seu nível, né, um exímio assistente social, tá? Então, antes disso, de começarmos a pergunta, no bloco 1, a gente ficou naquela parte, acho que de algumas assistências, né? Você está falando do Sistema Único, do Bolsa Família. Nos fala sobre algumas assistências do seu dia a dia, como é que seria isso? Como que é a atividade no dia a dia? Você tinha falado sobre a assistência da Bolsa Família, e aí dentro da questão da Bolsa Família... No caso seriam as atividades, assim, como que trabalha, né? Isso, na verdade, quais são as assistências, né? Acho que você ia falar qual é o serviço prestado, né? Isso, sabe o termo, gente, quando a gente não é da área. Desculpa, assim, eu não fui com a parte técnica, mas... eu estou tentando entender para poder, né, para responder melhor para as pessoas. Os serviços, né, são divididos, né, proteção social básica, proteção social especial. Dentro do CRAS, né, o principal serviço que a gente fala é o PAIF, né, do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. Então, tudo que é relativo para prestar esse atendimento a gente faz. E aí, dentro das ações que a gente coloca, primeiro é esse acesso ao cadastro, né, que o agente social... Vou falar todas as atividades, então, que fica mais fácil, né? Quando é recebido, né, vai até a recepção, o agente social faz o cadastro dele, ouve a demanda, e aí o que essa família, essa pessoa, ela precisa, a gente vai estar tentando resolver. Algumas delas, concessão de cestas emergenciais. O que é a cesta? Pode... São várias, vou tentar resumir. A cesta emergencial, né, para a família. Não existe aquele serviço mensal de cesta, mas uma família está em segurança alimentar, a gente pode estar solicitando a cesta emergencial. Algumas famílias querem acesso ao cadastro único, que é o cadastro que dá acesso aos programas, todos os programas sociais do governo federal, e a maioria dos estados também, a partir desse cadastro, começa a conceder os benefícios, e o benefício mais importante que as famílias, né, querem acesso através do cadastro único é o Bolsa Família. Mas se o cadastro único vai além do Bolsa Família, né? A pessoa, por exemplo, quer uma carteira, que é o idoso, né? Que precisa de uma carteira do idoso, né? Ele, para viajar para outros estados, ele consegue. O jovem, né? A gente tem um programa e tem algo chamado ID Jovem, que é voltado para o público jovem, que paga metade em cinema, paga metade para viagens interestaduais, né? Metade da passagem para viagem. Tem que olhar cada um, mas são muitos os serviços. Desconto em tarifas de conta de água, de energia, de telefone. Em outros estados, né, pode ter acesso a cisternas, né, auxílio para cisternas. Enfim, a depender do que a pessoa precisa, inclusive programas de moradia, né, para o público de baixa renda, né, os programas de moradia aqui do DF, ele exige que a pessoa esteja no cadastro único, né, faixa 1, faixa 2, se eu não me engano, ele é faixa 1, né, exigido que as pessoas tenham acesso ao cadastro único.
E a parte principalmente dos especialistas, né, assistente social, psicólogo, pedagogo, a gente também trabalha com a concessão dos benefícios eventuais. O que são esses benefícios? A depender dessa ajuda financeira mesmo, né, auxílio e ajuda financeira a depender do que a pessoa precisa. Se é em situação de vulnerabilidade, né, a gente vai identificar se é alguma situação de risco, de perda da pessoa ou de dano, a gente pode conceder um auxílio, um benefício eventual chamado auxílio vulnerabilidade. Em razão de morte de pessoa da família, quem não tem condições de custear o sepultamento, a gente pode o auxílio, o benefício eventual, auxílio por morte. Nós temos também, em razão de nascimento de pessoa, né, diferente do INSS, não é salário maternidade, mas nós temos um auxílio que se chama auxílio natalidade. Depender da vulnerabilidade delas, a gente pode estar fazendo a concessão de algum benefício eventual. Algumas pessoas em situação de rua ou outros critérios, né, que necessitam do pagamento de aluguel. É uma legislação restrita, mas existe um benefício para a concessão de pagamento de aluguel. Então, essa dentre várias, né, isenção em taxa de RG, se a pessoa precisa, atividades em grupos, encaminhamentos para os centros de convivência, para serviços de convivência, adolescente, pessoa idosa, fazer atividades, oficinas, né? Então é um trabalho muito vasto, encaminhamento para outras políticas públicas, enfim, é um trabalho muito vasto. Então são Vou vários, demorar muito se eu falar aqui, mais de uma hora. São várias assistências, né? E isso daí é interessante nós sabemos, porque às vezes a gente, igual na minha cabeça era eu sei do sistema único. Porque eu trabalho com isso dentro da questão, eu tenho alguns sistemas, tipo SECAD, dentro do sistema único que tem ali Bolsa Família, mas a gente não sabe o único até que ponto que vai a amplitude disso, né? E é muito amplo. Então, assim, é interessante quando você pega uma pessoa que trabalha assim, na área e te fala, olha, é ponto a ponto, e traz uma visão muito diferente, privilegiada para a gente. Eu tenho aqui algumas perguntas aqui que eu vou agora bater nessas perguntas, inclusive está dentro aqui da nossa colinha. Vamos lá. Na sua visão, qual é o trabalho mais importante hoje realizado pela assistência social? Essa coisa que eu falei no início, da garantia, de garantir o direito, né, a pessoa. O trabalho é o trabalho carro-chefe, né? E esse serviço e a concessão dos benefícios, seja eles eventuais, né, a concessão desses valores que eu falei, como do benefício do Bolsa Família, e também essa coisa de você poder encaminhar, fazer essa pessoa, ela ser o autor da própria história de novo, vamos dizer isso, trazer essa pessoa para ela enxergar que ela tem acesso ao direito. O principal trabalho hoje, e se para isso é necessário que haja transferência de renda para ela, né, do governo para ela, isso é feito através dessa transferência de renda. Se para isso é necessário que a gente encaminhe para uma outra política pública, a gente vai encaminhar para uma outra política pública, né? Se é necessário colocar alguma criança, uma mãe que não tem, a mãe não conseguiu, ou sei lá, o filho acessar a creche, embora não seja nosso, mas a gente notifica, orienta, dá orientação para essa pessoa, olha, vá à Secretaria de Educação, ou depender do caso, a gente solicita mesmo que seja, ou notifica o Conselho Tutelar. Então, na verdade, é que o nosso trabalho principal é acessar o direito dessa pessoa e minimizar essa vulnerabilidade que ela está. E aí depende da situação, e por isso que é tão importante a escuta, seja do agente social ou seja do especialista. Dani, vou fugir aqui rapidinho dessa pauta de perguntas. São 10 perguntas, eu fiz uma. Qualquer coisa a gente no próximo bloco aí. Tá? Poxa, e a fiscalização disso? Você acha que esse serviço é bem fiscalizado? Porque em alguns momentos, aí já é uma visão pessoal minha, não especificamente da prova, mas me parece que é um poço e um buraco muito fundo que não tem uma saída. E essa questão assistencial me parece que ela se transforma em uma barganha, sabe? Eu tenho muitas vezes essa visão, não estou rechaçando quem precisa. Quem precisa, eu estou rechaçando. Muitas vezes a falta do Estado fomentar trabalho para que a pessoa de fato saia disso. Como é que você vê isso? Falta fiscalização?
Sobre a questão da fiscalização, dentro da SEDEST, em geral, as pessoas se voltam muito para a questão do Bolsa Família, né? Principalmente para o Bolsa Família. Existe um setor de fiscalização dentro do Bolsa Família, mas que realmente ele não é grande, né? E o próprio cadastro único, o próprio sistema hoje, ele já tem alguns mecanismos. Quando a pessoa ela entra no cadastro único, os dados dela já são batidos com vários outros sistemas, né? Com o do Detran, com o da Receita, com o do INSS. Então o próprio sistema já faz essas correções. Agora o que é importante a gente verificar é que a assistência social ela não tem uma natureza fiscalizatória. Ah, entendi. A assistência social, embora isso aconteça, quando o público chega denunciando essa demanda, a gente encaminha a denúncia e por vezes a gente vai verificar, vai fazer uma visita. Nós podemos fazer uma visita, mas a nossa atividade ela é em essência a da proteção e não a nossa essência não é a fiscalização, é a proteção. Muito embora a fiscalização exige, claro, né? Eu identifiquei que a pessoa ela não tem aquele perfil ou ela realmente desviou a fala dela e eu identifiquei, com certeza a gente não vou direcionar o recurso, né, para quem, vamos dizer assim, para quem naquele momento não precisa. Mas a nossa perspectiva, o nosso viés é da proteção mesmo e da garantia de direito. Então, nesse caso, seria, na verdade, para a pessoa entrar dentro desse programa, seria uma autodeclaração? Então, ela que fala que é carente e não existe a fiscalização, porque, pelo menos assim, em alguns acessos que eu tenho de dados, de bancos, de dados, você olha que tem, a pessoa fala assim, eu acho que quem fiscalizou, quem cadastrou, né? Então, sempre eu pensava que existia alguém que ia lá na casa daquela pessoa verificar aquelas informações. Então, isso não acontece por falta de efetivo, talvez? Por vezes acontece. Acontece toda vez que tem um período de recadastramento, né? Principalmente recadastramento, existem algumas situações onde a gente precisa fazer essas visitas, né? A gente precisa ir à casa, precisa fazer as visitas, mas às vezes, assim, o setor de fiscalização mesmo às vezes é defasado por tanto que se precisa fazer. E como o próprio sistema melhorou muito, né, cada vez está precisando e eles estão, vamos dizer assim, cada vez, né, apertando, o sistema está cada vez se aperfeiçoando. Mas nós, várias vezes, eu já fui fazer visita, mas em geral o viés é para você entender a realidade, entender a realidade familiar, né? O setor de fiscalização vai para fiscalizar, para ver se aquele benefício precisa ou não. Agora nós só se for notificado, entendeu? Se veio do MDS para que a gente fiscalize, a gente pode ir lá e dizer né, qual é a realidade daquela família. Mas nós, assim, o carro-chefe da gente não tem isso. Sobre ser autodeclaratório, principalmente o cadastro único, né, e os nossos serviços, eles são autodeclaratório. Não, primeira razão disso é que nosso público, uma grande maioria, existem pessoas que trabalham de carteira assinada, mas existe uma grande maioria que são autônomos, que trabalham, são atividades informais, ou trabalham até para empresas, mas não estão, mas eles não estão registrados. São muitos, a maior parte do nosso público são atividades informais, que eles não têm como comprovar, não tem um meio de comprovar aquela renda. Como ele não tem um meio de comprovar aquela renda, eu exerço atividade de pedreiro, um exemplo, né? Exerço atividade de pedreiro e ganho tantos por mês. Então a gente parte disso. Mas quando fala da fiscalização, Bruno, eu acho muito interessante porque a gente pesa às vezes muito a mão sobre a pobreza, querendo punir a pobreza. Mas muitas vezes, é uma coisa errada, mas a gente, às vezes, pessoas que mentem, por exemplo, no seu imposto de renda, eles não olham isso, né? E a gente vai estar no próximo bloco, ainda tem várias perguntas. Eu vou garantir aqui que eu tô morrendo de medo de acabar e a gente perder isso aqui que a gente falou, tá? Mas a gente parou na pobreza, no imposto de renda e tal. Galera, grupo, tá aqui o grupo, a lista de transmissão aqui, clique e se inscreva no canal, você que não tá inscrito, tá todos os dados aqui. Tô agoniado, morrendo de medo, eu vou deixar aqui uns vídeos e tô com medo de perder esse vídeo aqui. Valeu, fique com Deus, depois a gente volta. Valeu, um abraço!